Olha, desemprego volta a cair no Brasil e atinge 6,6% no trimestre de junho e agosto. Os detalhes você confere aqui na tela. Taxa de desocupação, também conhecida como taxa de desemprego, recuou para 6,6% no trimestre encerrado em agosto deste ano. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em agosto desde o início da pesquisa em 2012. O índice de desemprego, calculado por trimestres móveis, havia sido de 6,8% no período maio-julho. A população desocupada ficou em 7,3 milhões, o menor número desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Já o total de trabalhadores do país atingiu um recorde, 102,5 milhões. Na comparação anual, o desemprego caiu 1,2 ponto percentual. A taxa de informalidade foi de 38,8% ante 39,1% no mesmo período de 2023. A melhoria contínua dos números do mercado de trabalho é uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu fazer do combate ao desemprego uma prioridade do seu terceiro governo. No entanto, na sua última reunião, o Banco Central do Brasil aumentou a taxa de juros Selic em 1/4 ponto a 10,75% para combater a inflação, o que poderia desacelerar a economia do país. Olha, tá aí, 6,6%. Minha querida Kátia, para o governo Lula, isso é mais do que positivo. Pois é, Matheus, uma notícia, um dado muito positivo. Chega numa hora aí muito importante também para o governo. A gente está aí com o pleno emprego, né? As taxas, assim, os índices, os demonstrativos da situação econômica do país são positivos. Resta saber se isso vai ali colocar o governo, o presidente Lula, numa situação mais confortável com o Congresso. Se isso vai se reverter em popularidade, em boa avaliação, para que ele possa ter ali um poder maior, porque o Congresso, do jeito que está, né, com a maioria ali na direita, extrema-direita, contrário ao governo, as negociações e o andamento dos projetos ficam de acordo com o que os parlamentares querem, né? Um exemplo é a reforma tributária, que está trancando a pauta do Senado, porque o governo colocou um regime de urgência, são 45 dias, não foi analisado o projeto complementar, e agora nenhuma outra matéria pode ser votada enquanto essa pauta não for votada. Então, assim, quando o governo consegue índices positivos e reverte isso em popularidade ali, em defesa da população, em aceitação, a situação muda um pouco, né? Vamos aguardar aí para ver o que é que o governo vai conseguir com esse dado desde 2012, né? Uhum. É realmente uma conquista. Alessio, dentro do Congresso, como a Kátia destacou, o presidente Lula ainda tem ali algumas dificuldades, mas apresentando essa proposta, esse resultado positivo, você acha que esses opositores ao governo Lula conseguem modificar esse pensamento, mudar ali a sua opinião, para que possam apostar mais nas ações do governo federal? Matheus, eu queria ser muito otimista ao falar que sim, mas a gente sabe que na verdade não é bem por aí. Os indicadores econômicos ou números positivos como esse no desemprego em queda no Brasil não vai mudar a posição de quem espera, por exemplo, por uma regulamentação das emendas PIX. Eu acho que os interesses, infelizmente, não são os interesses da população, mas os de si próprios, os interesses dos próprios parlamentares. Ainda mais agora em ano de eleição, a gente está chegando nessa reta final, muitos deles se queixaram por conta de todo aquele holofote que foi dado por cima das emendas, né, que eram chamadas de emendas secretas, de PIX, enfim, de diversas denominações. Mas o que eu acho mais negativo no Congresso brasileiro é justamente o interesse da população em último lugar. Primeiro vem vem minhas emendas de bancada, vem emendas parlamentares, emendas PIX. Logo depois a gente pensa em projetos de políticas públicas para a população. Então eu queria ser muito otimista em dizer que sim, que iria facilitar o trabalho do presidente Lula no Congresso, a aprovação de medidas e projetos importantes, mas infelizmente, Matheus, eu sigo reticente com relação a isso. Eu acredito que o Congresso não mude de posição por conta de nenhum indicador positivo, nem que seja aí sobre o desemprego. Marta, o Alessio tocou num ponto importante, não é? Que a visão dos deputados, dos senadores em relação a essas pautas que são voltadas, eles pensam primeiro neles
E a população, o que você acha que a população avalia esse bom resultado, essa taxa de redução em relação ao desemprego? Olha, Matheus, eu acredito que o resultado efetivo com a população, ele pode surtir mais efeito a longo prazo. Eu acredito que no momento, no cenário em que a gente está vivendo aqui no país, o resultado efetivo dessa redução na taxa de desemprego, enfim, números positivos ali na economia, não vão surtir tanto efeito, porque em contrapartida a gente está vendo diversas tentativas de fazer com que a economia, na verdade, fique estagnada, como, por exemplo, as expectativas para que a taxa de juros, a taxa Selic, cresça ainda mais. Isso vai dificultar a vida da população também a longo prazo. Então, eu acho que não adianta somente os números estarem crescendo, a economia está girando, porque com o desemprego em queda, a economia gira, mas em contrapartida, os grandes empresários, os bancos, enfim, os economistas projetam ali e planejam um aumento na taxa de juros, que é uma das principais aí que move a economia da população brasileira e afeta a vida dos brasileiros em todos os sentidos. A economia já teve em outros momentos em cenários bem positivos dentro do governo Lula, e isso não impactou a popularidade do presidente. Aparentemente, isso não surtiu efeito com a população, porque, claro, lá na ponta, o preço ali dos alimentos, o preço daquela cesta básica, não reduziu ao ponto de que fizesse com que as pessoas mudassem o pensamento e mudassem a vida delas, enfim, o dia a dia delas e do bolso delas. Eu acho que é isso que mais as pessoas levam em consideração. O efeito na prática ainda não chegou, porque essas ações não são de imediato, né? Quando existe alguma mudança nesse sentido, nunca é pabuf, de uma hora para outra, sempre leva um tempo. E acaba que acontecem outras coisas no meio do caminho e os resultados efetivos nunca chegam de fato na ponta. Por isso que eu acredito que nunca surtiu aí tanto efeito na popularidade do presidente Lula e do governo como um todo. Olha, tá aí, existe uma adaptação, né, para toda essa mudança que vem acontecendo para chegar de fato ao cidadão brasileiro, né? Olha, vamos falar agora, mudando de assunto aqui, dessa